Bom dia, amados. A paz do Senhor. Estamos aqui no Devocional de Histórias do Amor, a história do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e fui chamada para pregar o Evangelho de Jesus. Senhor me deu uma palavra hoje no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa passagem ela é muito interessante porque ela fala sobre a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida. A gente sabe que no Velho Testamento Deus deu uma lei a Moisés para que as pessoas cumprissem. Por que a gente pode chamar essa lei de lei do pecado e da morte? Porque ela falava que quem pecasse contra aquela lei, a punição seria a morte. Então ela é uma lei do pecado e da morte. Angélica, então Deus ia dar uma coisa para a gente morrer? Na verdade, quando Deus deu a lei, Ele queria mostrar a sua natureza santa. Na verdade, aquela lei, ela é a verdade em Deus, ou seja, ela é o cumprimento da santidade de Deus. Ele revelou a sua pureza e a sua santidade através da lei, mas ao mesmo tempo, Ele revelou também através da lei a nossa impureza e a nossa natureza pecaminosa. A gente não consegue cumprir a lei, amados, por esforço próprio nunca. Você vai morrer querendo ser uma pessoa boa, você não vai conseguir sozinho. Porque quem consegue cumprir a lei é Deus. Quem consegue cumprir a lei é Jesus Cristo. Então Ele veio para cumprir a lei. Angélica, mas então eu não devo observar a lei, eu não devo olhar a lei não é boa, a lei é ótima. A lei revela a natureza de Deus. Mas você não deve se preocupar com ela no sentido de tentar cumpri-la por si mesmo. Porque quem cumpre ela é Cristo Jesus. Então a palavra diz assim: Deus, através da morte de Cristo, através de Cristo vir à terra, Ele não revogou a lei, Ele cumpriu. E Ele continua não revogando, Ele continua cumprindo dentro de você. Como é isso, Angélica? É o seguinte: quando Cristo morreu, Ele dispensou o seu Santo Espírito, ou seja, o Espírito Santo hoje está disponível para ir morar dentro de você. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quando você aceita o sacrifício de Cristo como a única coisa que pode justificar os seus pecados diante de Deus, o Espírito, e você convida o Espírito Santo para entrar dentro de você, ele entra. Quando ele entra dentro de você, ele te dá liberdade. Essa liberdade é o quê? É a liberdade de não fazer o mal e de fazer o bem através do poder do Espírito Santo. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo que está morando dentro de você, aí naturalmente você consegue cumprir a lei sem muito esforço. Então a palavra de Deus diz assim: a morte de Cristo te livrou da lei do pecado e da morte e te deu agora a lei do Espírito da vida. Veja como é uma nova perspectiva, em que não é exatamente você pelo seu próprio esforço, mas o seu grande esforço é de ter um relacionamento com Deus. Porque a nossa carne normalmente não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, dá logo sono, né? Aí você vai orar, ai meu Deus, dá uma preguiça, dá um sono, porque na nossa carne existe uma natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós, o esforço de buscar esse relacionamento, esse convívio e esse amor com Deus, esse relacionamento do Espírito Santo é que vai fazer com que naturalmente a gente cumpra toda a vontade de Deus. Então, amados, não se preocupa com essa coisa de certo e de errado, posso isso, não posso aquilo. Se preocupa apenas em ter um relacionamento com Deus. Se preocupa em orar a Deus, conhecer a Jesus Cristo, ler a sua palavra, se alimentar. A palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimente de Jesus. Como é que eu me alimento de Jesus? Lendo a palavra dele, orando a ele, louvando, engrandecendo o seu nome, buscando. A palavra de Deus diz assim: eu me deixarei achar por ti se me buscares de todo o coração. Deus, como qualquer ser do universo, só tem um desejo: ser amado. Deus quer ser amado. Ele é a fonte de todo o amor. E Ele também quer ser amado. Eu quero ser amada, você quer ser amado. Então ame a Deus de verdade. Se você não consegue, porque certa vez eu estava orando e Deus disse assim: Angélica, você não me ama em primeiro lugar. Você não me ama sobre todas as coisas. E aquilo me chocou. Digo, meu Deus, é verdade. Eu amo isso, isso, isso.
Então naquela noite em que eu estava orando, eu decidi pedir a Deus esse amor. Eu decidi buscar no próprio Deus esse amor por Ele. Então eu disse, Senhor, se eu não te amo acima de todas as coisas, me ajuda, porque eu não consigo fazer isso sozinha. E era isso que Deus queria que eu fizesse, que eu quisesse. E pedisse ajuda a Ele. É isso que Ele quer que você faça. Queira amá-lo, queira ter um relacionamento com Ele, peça ajuda a Ele, seja persistente nesse relacionamento. Busque, vá atrás, porque quando você buscar Deus de todo o teu coração, Ele se deixará achar por você. E olha, é incrível encontrar Deus. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E nele, vivendo pelo Espírito, não na carne, não no esforço próprio, não na nossa própria força, mas no Espírito Santo você vai fazer, naturalmente você vai ser uma boa pessoa, porque a natureza santa de Deus vai encher a sua alma de santidade. Não é na santidade do exterior, não é na santidade apenas de cumprir o certo e errado. Isso é vazio, isso é morte, isso é lei do pecado e da morte. Mas agora nós estamos sobre uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Procura viver no Espírito e você naturalmente vai agradar a Deus e naturalmente você vai viver em santidade. E naturalmente você vai se tornar uma pessoa santa, porque a natureza santa de Deus vai cumprir toda a lei por você. Amém? O seu grande esforço é ter um relacionamento e ter um convívio sincero com Deus e ter amor por Deus sobre todas as coisas. Vamos orar por isso? Oh, Senhor Jesus, nos ajuda a sair das práticas exteriores, do velho homem, da velha lei, do pecado, da morte. Nos ajuda a viver pelo Teu Espírito. Nos ajuda a viver, Senhor Jesus, na novidade de vida, no novo homem. Nos ajuda a nos alimentarmos de Ti para viver por Ti, através de Ti. Senhor, Tua palavra diz que quem de mim se alimenta por mim viverá. Nos ajuda a buscarmos, nos alimentarmos de Ti todos os dias de nossa vida, para que naturalmente vivamos pelo Espírito e possamos cumprir todas as Tuas vontades e possamos ser santos, como o Senhor disse, sede santos. Nós só vamos conseguir ser santos, Senhor, se tivermos um relacionamento com aquele que é santo, que é o Senhor. Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Nos ajuda nesse caminhar, em nome de Jesus. Amém. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.